Fala nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo em seu canal Fla Show, o seu canal de notícias do Mengão. E se é novo por aqui, já te convido a se inscrever e deixe nos comentários a sua opinião. Do Flamengo, ainda com questões físicas, de desfalques, fica pior, né? É muito mais puxado para quem vai entrar em campo. Essa pressão do resultado que o Flamengo precisa vencer somada à altitude, né, Mari? 3.640 metros acima do nível do mar, muito pesado para o Flamengo e sem 7 jogadores muito importantes, né? Um Flamengo totalmente desfigurado do que a gente está acostumado a ver, né, dona? E a gente está falando de uma comissão muito preocupada com essa parte física, né? Em vários momentos foi muito criticada por conta da preservação dos seus atletas, baseado muito na ciência. O calendário é muito complicado, o Flamengo tem um elenco com um perfil mais técnico, tanto que a gente sempre falou do Flamengo que é muito forte no jogo por dentro. Por exemplo, uma peça como o Luiz Araújo é importantíssima, porque traz um repertório interessante para você tentar acelerar o jogo, por mais que o jogo na altitude não permita muito desse jogo vertical. Mas de fato é uma situação complicada para o Tite ter que administrar sem 7 jogadores. Sem o artilheiro Pedro, como a gente falou na primeira entrada, o Arrascaeta, até uma informação rapidamente, internamente que a gente conseguiu apurar, grau 2, né, lesão na coxa, o Flamengo trabalha de 2 a 3 semanas sem a presença do Arrascaeta, mas aí se junta a Vinha, Wesley, Alan, Cebolinha, que era um jogador importante demais ali na dinâmica do lado esquerdo ofensivo do Tite, né, um jogador que foi resgatado pelo Tite, são muitos problemas para ele administrar. E aí a gente fica aqui tentando dar uma de Adenor, né? Tentando dar uma de Tite, né Duda? Pra ver o que o Tite vai fazer amanhã. Qual vai ser o time ideal? O que dá pra gente fazer, dona? Pensando nesse Flamengo desfacelado, na lateral esquerda, por exemplo, só tem o Ayrton Lucas, agora com a lesão do Wesley, né? Hoje cedo publicada pelo Flamengo. Também outro problema na lateral direita e um meio-campo mexido também. Ele tem poucas opções também no banco. Ele vai ter ali a possibilidade de usar um Davi Luiz, né, um Lohan, né, ele não tem muitas opções para modificar muito o cenário de uma partida. O Carlinhos, se ele precisar de um 9 para jogar de costas, de presença de área. Eu acho que, analisando essa parte frágil do Flamengo, física, e pensando também em estatura, pensando em tentar neutralizar o jogo aéreo, que é um jogo aéreo muito problemático. Sim. A Duda tem até os números aí, né? 17 gols sofridos do Flamengo de bola aérea, 12 de bola parada nessa temporada. É muita coisa, né? Já é uma bola aérea muito complicada, muito frágil, sem o impacto da altitude. Eu entraria com uma equipe com mais capacidade de controle, aproximação e um jogo mais agrupado, um 4-4-2. Então, Rossi no gol, na lateral direita o Varela, né, que é até um jogador que tem uma característica mais defensiva do que o Wesley, a zaga sendo formada por Fabrício Bruno e Léo Pereira, e o Ayrton Lucas pela esquerda. Importante falar, essa bola aérea defensiva tem um grande problema do lado esquerdo. Os adversários vêm para esse cruzamento para pegar entre o Léo Pereira e o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas ele tem a vocação ofensiva, mas ele gera muito espaço nas costas na lateral esquerda. Não sei se o Tite, por exemplo, pode pensar em uma escalação mais conservadora, de colocar um Léo Pereira como lateral e o Davi Luiz na zaga. E do meio pra frente, eu acho que um time mais técnico. O Léo Ortiz pedindo passagem, é a melhor opção possível hoje pra mim. Para ser o improvisado, mas que é o cara que tá solucionando, tem qualidade no passe, ali com o primeiro homem de meio campo. No primeiro tempo contra o Botafogo era o melhor jogador, né, tanto que deu o passe que deu no gol do Flamengo. Léo Ortiz, Pulgar, Gerson, De La Cruz um pouco mais avançado ali na posição do Arrascaeta como camisa 10 e na frente Bruno Henrique e Luiz Araújo. Essa seria a minha escalação, Dudu. Um time com mais controle ali no meio campo e um pouquinho mais próximo, né? Não tão distante. E só para arredondar, o Flamengo treinou, obviamente, nessas jogadas aéreas que vem preocupando bastante. O time chegando hoje à noite à Bolívia, mas a Santa Cruz de la Sierra amanhã vem direto para o estádio Hernando Siles, que estamos vendo aqui atrás já para essa partida, amigos. Olha, pelo tanto, a gente tem 2 minutos, pelo tanto que o Donan falou... Impressionante. Tá bem, não tá? Impressionante. Nós temos Luiz o Araújo teste. que nada. Que Luiz Araújo que nada. Everton Cebolinha, ninguém aguenta. Arrebentou. Entregue o seu microfone pra Duda, porque a gente fez a Lili correr na altitude. Chegou a sua vez. Aí, eu quero, por favor, que você corra ali naquela grade. Claro lá, que sim. lá na Então, ponta e vamos lá. volte. Piquezinho só? Lá do outro lado. O Brasil quer ver. Vai, entrega aí o microfone. Vai.
Você sem o microfone? Sem o microfone, pode ir. Se tiver com o microfone pra mostrar, pra ostentar, pode ir, mas é melhor sem. Vai, corre. Ele vai ver. sem o microfone Cadê? na volta. Corre e vai direito. falar, Olha, Tá um trotezinho por tá enquanto. correndo onde? A calça caindo. Olha, na subida. Olha, jornalista realmente gosta dessas coisas. Meu Deus do céu, desmaiando. Coisa. Tô pronto, hein? O Tite, se precisar... A ida foi difícil, a volta foi Pode pior que colocar a que eu vou ida. pro jogo. Não entendi. Tô pronto. Não, a ida tava difícil e a volta. Pique inicial tava pior é que a mais ida. difícil. Tá brincando? Vem. Vou Bufando. pro jogo, hein? Bombinha de asma pro nosso querido Donan. Bom trabalho, Deu show. Duda. Qualquer Feito. coisa, desculpa, tá, Duda? Chama aí um médico e é isso. Os problemas por desfalques no Flamengo ainda parecem não ter fim. O mais recente é que o rubro-negro ficará sem Arrascaeta na altitude. Exames apontaram lesão no adutor da coxa esquerda do uruguaio. Ele já iniciou o tratamento, mas deve ficar fora por pelo menos 2 semanas. O camisa 14 havia sido substituído no início do jogo contra o Botafogo. Tite tem 7 desfalques confirmados para a partida contra o Bolívar. São eles Matias Vinha, Alan, Arrascaeta, Gabigol, Pedro, Everton Cebolinha e Wesley, que teve uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda e não viaja. Esta é a primeira vez desde 2020 que o Flamengo não terá Gabigol, Pedro e Arrascaeta em campo. Nos últimos 4 anos, pelo menos um dos jogadores participou de um mata-mata da Libertadores, mas as lesões acabaram tirando os atletas do duelo. Por outro lado, a equipe terá o retorno de Pulgar, que estava suspenso na partida contra o Botafogo, e também De La Cruz e Luiz Araújo, que treinaram com o elenco e estão disponíveis para a partida na Bolívia. O Flamengo ainda tem mais um treino antes de viajar para La Paz e espera que o fantasma das lesões se afaste na busca pelo tetra da Libertadores. E será que existem sinais de que a gente está próximo de uma crise? Será que essa bomba vai explodir? Vocês são muito traídos. Eu não. Ah, DJ. Eu- O Flamengo não é várzea. A gente não libera jogador sem assinar. Não. Aí a gente volta no O passado, o Mateuzinho- Mateuzinho ficou lá uma semana no O Corinthians. Mateuzinho foi uma miragem. O que aconteceu ontem? Saímos do programa, a gente foi lá no camarim, aí estamos conversando, uma coisa legal, aí ele começa. Titi, tototó, tututu. Tatatá, titi, teteté. Aí eu, alguém perguntou, eu falei, esquece que ele tá com problema ali, né? Aí liga, de não sei o que, e liga, e olha o relógio. E ele aí não conta, mofa. não. Ele Tá na fala hora assim, de mofar. Pedrosa, abre meu Twitter aí. É. Eu ao lado dele. Pedrosa, abre meu Twitter aí. É, gente, aconteceu o pior. E foi bem na hora que a gente tinha acabado de sair do ar, não é, Venê? Foi Com exatamente a questão, como começar com o Wesley. O que aconteceu? Vamos lá, Venê? brincadeiras à parte, eu acho que é um assunto extremamente sério, porque mostra mais uma vez como a diretoria tem agido mal no mercado da bola. Depois de não conseguir algumas contratações, a diretoria simplesmente dá um mole danado e perde uma das melhores negociações da história Por que do Flamengo. a diretoria? A diretoria, vamos lá, a todo momento na negociação com a Atalanta para vender o Wesley, a diretoria do Flamengo não estava tendo uma postura, na visão da Atalanta, correta. Uma postura até mesmo soberba na visão deles. O Flamengo demorava a responder e-mail, demorava a responder as mensagens também pelo WhatsApp. E quando respondia e-mail na troca de minuto, era sempre com alguma alteração. Por exemplo, na forma de pagamento. A gota d'água foi no último documento que o Flamengo enviou. A Atalanta queria a liberação do Wesley, óbvio, de maneira imediata, para correr com a contratação e ter o jogador lá na Atalanta o mais rápido possível. O Flamengo pediu autorização para ele ficar até o jogo contra o Bolívar no dia 22 e liberar o jogador no dia 23. Beleza. No último envio de documento, quando o Flamengo atrasou esse envio, horas sem enviar, e quando enviou, tinha uma cláusula dizendo que o jogador só iria se apresentar no dia 26. A Atalanta, ao ver aquilo, achou uma tremenda falta de respeito do Flamengo, simplesmente desistiu da contratação por conta desse excesso de soberba da diretoria do Flamengo, desistiu, comunicou ao Flamengo, a gente não quer mais o jogador, e foi atrás de um plano B. Mas por que a Atalanta não queria? Faz sentido. Por exemplo, se o jogador chega lá no dia 26, dia 27, realiza exames médicos e é reprovado no exame, como é que a Atalanta ia ter tempo hábil para contratar um outro jogador para essa posição, tendo visto que a janela de transferência lá fecha no dia 2 de setembro, se não me engano. E, de fato, era isso que ia acontecer, porque o Flamengo hoje divulgou que o jogador está com uma lesão muscular. Imagina se ele viaja com essa lesão muscular, Caramba. chega lá, a Atalanta reprova o jogador nos exames médicos e não teria tempo. O Flamengo ia ter o jogador de volta.
Então, a todo momento, a postura do Flamengo, na visão da Atalanta e na visão das pessoas que estavam intermediando a negociação, foi uma postura soberba, porque eles achavam que a Atalanta em nenhum momento fosse desistir. E faz sentido o Flamengo fazer isso, sabe por quê? Porque o Flamengo só queria vender o jogador depois que tivesse um outro atleta para a posição bem encaminhada. O Flamengo estava no mercado em busca de um jogador para essa posição. Consultou o Kelvin, que está atualmente no CSK, o Vitinho, que está no Burnley da Premier League. Vários jogadores foram consultados pelo Flamengo. E o Flamengo estava tentando ganhar tempo para contratar um jogador e liberar o Wesley. Só que, na minha visão, isso já é a minha opinião, o Flamengo errou em tudo. Porque uma operação como essa, você não desperdiça. Era uma operação milionária. Repito, o Flamengo ia vender o Wesley pelo mesmo valor que o Botafogo, por exemplo, pagou pelo Luiz Henrique, que hoje é o principal jogador do futebol brasileiro. Era uma venda absurda e o Flamengo teve essa oportunidade. E além do prejuízo financeiro, na minha visão, ainda tem um prejuízo técnico. Sabe por quê? Porque o Flamengo teria a chance de contratar um jogador melhor ainda para a posição. Um jogador que poderia chegar para ser titular. Hoje o Wesley é reserva do Varela. E estamos falando de um Varela que nem goza de tanto prestígio com a torcida, por exemplo, que a todo momento é contestado. Então, novamente, uma bola fora da diretoria do Flamengo. E para contextualizar aquilo que o Pedrosa brincou aqui agora, a justificativa do Bruno Spindel, o diretor executivo do Flamengo, para não ter vendido o jogador, é que no Flamengo não é várzea, que eles não iam liberar o jogador sem contrato assinado. Gente, isso acontece em qualquer negociação com o clube do exterior. O jogador, ele só assina o contrato depois do exame médico. Como é que ele ia realizar os exames médicos aqui? A Atalanta queria ver o jogador de perto. Claro. Ele ia realizar o exame e depois assinaria o contrato. Isso é praxe no futebol. Isso é praxe no futebol, tanto é que o Flamengo liberou o Mateuzinho com o Corinthians. Estamos falando de um Corinthians que é várzea, literalmente. É várzea atualmente. E o jogador chegou a ser devolvido. Ficou uma semana treinando lá sem contrato assinado. Então essa justificativa do atual diretor executivo do Flamengo não cola. E sabe por que não cola? Porque ontem o jogador, no caso Wesley, ia viajar para Florianópolis para visitar a mãe, que mora lá, para se despedir da mãe e depois viajar para a Itália. Então o jogador já estava liberado pelo Flamengo para viajar. Okay. Então essa justificativa não cola. É óbvio que a todo momento o Flamengo achou que a Atalanta não fosse desistir. E aconteceu o pior. A Atalanta desistiu e o Flamengo perdeu uma baita oportunidade de fazer negócio. E eu vou além, só para finalizar o assunto. Se bota no lugar do jogador, porque o jogador ele ia ter um aumento salarial absurdo, além da oportunidade de jogar Champions League. Ia jogar Champions League. Eu não gosto de falar de salário do jogador, mas nesse caso, como a fonte liberou, eu vou falar. O jogador ia ter um aumento salarial de quase 3 vezes mais. Ele ia ganhar cerca de R$800 mil por mês na Atalanta. Então, assim, se põe no lugar do jogador, é óbvio que o jogador ficou extremamente frustrado. Tanto é que surgiu um vídeo nas redes sociais do jogador numa boate aqui no Rio de Janeiro, depois do jogo contra o Botafogo, e faz sentido aquele vídeo. Sabe por quê? O jogador estava se despedindo dos amigos, depois de um jogo, tudo bem, que ele atuou mal, eu entendo, mas ele estava se despedindo dos amigos porque ele iria embora. Eu fiz essa e no dia seguinte, também. era treino à tarde, ele se reapresentou normalmente. A gente sempre vive defendendo aqui que na hora de lazer do jogador, ele faz o que ele bem entender. Sim. Ele só não pode prejudicar o Flamengo. E ele não prejudicou. A gente sempre fala também que tem que ter um bom senso nesse lazer, né? A gente tem bom senso no lazer. Eu tenho bom senso no meu lazer. Quando acontece uma coisa com o Botafogo, eu penso, puxa, é melhor hoje eu não sair, né? Eu tenho um bom senso. Então imagina o jogador. Tem um bom senso, depois de tomar 4 do Flamengo. Mas na hora que eu vi o vídeo, eu pensei, puxa, o menino tá indo embora para um outro país, para um outro continente. Ele tá indo viver uma nova vida profissional. Ele quer dar tchau pros amigos dele. É claro que o placar não foi favorável pro Flamengo, mas ele já tá virando uma página. Então na hora que eu vi que postou, foi até o nosso querido Léo Dias que postou, na hora que eu vi eu falei, puxa, dá pra ver que o menino tava se despedindo, Pedrosa, dos amigos dele, né? E ele é um garoto jovem, que gosta de estar na noite, e é um problema dele, eu não tenho nada a ver com isso, tem gente que gosta, eu também já gostei muito, Pedrosa também já é um cara que já circulou bastante, né, ô Pedrosa? Eu gosto. Gosto até hoje. É isso, e é o jeito dele. Então ele foi despedir dos amigos do jeito que ele gosta, dava pra ver que era uma sensação de tô indo embora. E essa interrupção é muito ruim até psicologicamente pro atleta, Pedrosa. Tudo um desastre. Essa situação toda é um desastre. Mas você não achou estranho? Porque assim, a gente elogia tanto aqui o Flamengo, Pedrosa, na hora de negociar. Mas eu não achei estranho, não. Pra mim, a palavra que define isso é soberba.
a soberba de achar que o time interessado não iria desistir. Só que a gente está falando de uma Atalanta que é atual campeã da Europa League e que inclusive vai disputar a Champions League. A Atalanta joga num sistema de 3 zagueiros com um ala pela direita. Esse ala é o Zappacosta. O Zappacosta é um jogador que já tem uma idade avançada, apesar de ser um baita de um jogador. Então a Atalanta está buscando um jogador para poder substituir o Zappacosta em determinados momentos da temporada. E a Atalanta vai ter a oportunidade de disputar a maior competição de clubes que existe no mundo, que é a Champions League, justamente por ter ganhado. Então assim, a Atalanta vai ficar esperando o Flamengo? Não. Lógico que não vai ficar esperando o Flamengo, principalmente porque o Rodrigo Caio foi vendido por futebol espanhol e foi reprovado nos exames e voltou para cá. Então, isso é muito comum. Então a Atalanta, ela tá coberta de razão nessa situação. Por quê? Porque precisa avaliar o jogador. E o Flamengo, na minha visão, perdeu a grande oportunidade, talvez, dos últimos anos. Porque eu já falei aqui nesse programa algumas vezes. Esse valor não é normal. Essa proposta não é normal dentro dos parâmetros para um lateral direito. É uma proposta muito acima do normal para que o Wesley fosse para... Não estou criticando aqui o Wesley, não é demérito do Wesley. É só porque, para os parâmetros de futebol mundial, 20 milhões de euros é muito dinheiro por um lateral. Então, assim, o Flamengo perdeu uma grande oportunidade, na minha humilde visão, com tudo que o Vene relatou, por soberba, mexe com a cabeça do atleta. Quem garante que o Wesley agora vai conseguir desempenhar a temporada inteira com tudo isso que aconteceu com ele? Então, assim, perde o dinheiro, perde a cabeça do jogador, agora o jogador vai ser criticado pela torcida porque estava se despedindo, e estava se despedindo mesmo, porque não sabia quando ia voltar para o Brasil, quando ia voltar. Eu tenho amigo jogador, que saiu daqui que eu vejo ele uma vez a cada 2 anos. Então, assim, era um momento ali do Wesley de se despedir não só dos seus amigos, mas também, em breve, da sua família. Então, para mim, um desastre total, e se o Flamengo não é várzea, o Flamengo pareceu várzea. E o Michael? O que falta pro Flamengo anunciar? O Michael, enquanto a gente faz o programa, ele tá no avião a caminho do Rio de Janeiro, desembarca 10 horas da noite aqui na cidade maravilhosa, vai direto para um hotel, lá no hotel vai ter um representante do Flamengo com um documento final para ele assinar, ele assinando, aí o Flamengo anuncia o retorno desse jogador. Então, de fato, no Flamengo tá tudo muito complicado a gente cravar algo, mas nesse caso aí, eu acho muito difícil ter reviravolta. Flamengo inclui Vitor Hugo e avança pela contratação de Carlos Alcaraz, do Southampton. O Flamengo conseguiu avançar nas conversas com o Southampton da Inglaterra pela contratação do meia argentino Carlos Alcaraz. Depois de ver o clube inglês recuar na primeira oferta, o rubro-negro aceitou incluir Vitor Hugo na negociação. Agora, o Mengo ganha terreno para fechar com o atleta de 21 anos. Tanto o Flamengo quanto o Southampton entendem que a negociação caminha de forma satisfatória. Isso porque a diretoria dos dois clubes estão de acordo com os termos que as conversas chegaram neste momento. Primeiro, o Flamengo fez proposta de 18 milhões de euros, 109 milhões de reais, por Alcaraz. O Southampton recusou e pediu 25 milhões de euros, 192 milhões de reais. Entretanto, o clube da Inglaterra disse que aceitaria a quantia oferecida pelo Flamengo se o meia Vitor Hugo ou o zagueiro Iago fosse envolvido na transação. Dessa forma, o rubro-negro aceitou. Agora, as duas partes caminham para os trâmites finais do contrato. Informação divulgada inicialmente pelo GE. Além dos dois clubes estarem de acordo pelo andamento da negociação, o próprio Carlos Alcaraz também se mostra motivado de voltar ao futebol sul-americano. Revelado pelas categorias de base do Racing, o meia acertou com Southampton em janeiro de 2023 e passou o primeiro semestre deste ano emprestado à Juventus da Itália. Enquanto tenta encaminhar o acerto total por Carlos Alcaraz, o Flamengo já fechou uma contratação nesta janela. Michael. O atacante de 28 anos chega sem custos entre clubes ao rubro-negro após rescindir vínculo com o Al Hilal. Com isso, prestes a anunciar o ponta-direita, o rubro-negro busca comprar o meia argentino do Southampton o quanto antes. Vale lembrar que o prazo de inscrição de novos jogadores é até 2 de setembro. E aí, torcedor, o que acha de uma possível contratação de Carlos Alcaraz? Deixe nos comentários sua opinião.